Olá, bem-vindos ao Bauru SA da TV Unesp, que leva até você temas importantes da cidade sob a perspectiva de lideranças e convidados do setor produtivo. Nesta edição, eu recebo a Fernanda Martins Pegoraro, coordenadora do PROCON de Bauru. Ela é advogada e tem pós-graduação em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Também é autora de um livro sobre recursos no processo civil. Nós vamos falar sobre a atuação do PROCON e os direitos dos consumidores. É a partir de agora no Bauru SA. Fernanda, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui no estúdio da TV Unesp. Eu agradeço a oportunidade. Nós começamos o nosso programa com uma questão sobre o papel do PROCON. A gente ouve muitas pessoas falarem, quando tem algum problema de relação de consumo, eu vou recorrer ao PROCON, eu vou apelar ao PROCON, eu vou fazer uma denúncia. O PROCON, ele tem de fato esse papel de advogado do consumidor, Fernanda? Claro, claro. O PROCON ele atua em várias esferas, né? Nós trabalhamos de forma tanto preventiva quanto repressiva. Então, o consumidor ele pode tanto buscar o nosso órgão sempre para obter uma orientação sobre os seus direitos como consumidor, então isso seria uma atuação preventiva, né? E também preventivamente nós trabalhamos a parte educativa, né? Então levar a informação, seja por meio de informativos, seja através de palestras, quanto de forma repressiva, que são aqueles casos em que o consumidor sofreu uma lesão e aí ele pode buscar o nosso órgão para ter essa lesão aí restaurada, né, para ter seu direito resguardado. E aí, então, nós estamos trabalhando como advogados desse consumidor que foi lesado. Você sente um aumento no número de reclamações formalizadas pelos consumidores ou a população ainda é um pouco reticente, tem vergonha ou medo até muitas vezes de ir ao PROCON? Existe, né, os dados eles mostram que existe sim um aumento no número de reclamações. Isso a gente leva a vários fatores, né? Tanto existe um conhecimento maior dos direitos por parte dos consumidores, quanto também um aumento na busca do consumidor. Ele parece que sai um pouco da zona de conforto, ele começa a se movimentar no sentido de buscar um pouco mais o seu direito. Mas isso ainda vem acontecendo de forma um pouco lenta. É importante que o consumidor ele ainda se movimente mais. E a gente sente que muitas vezes isso não ocorre não por medo ou por desconhecimento, mas por conformismo mesmo, por comodidade. O consumidor ele ainda assume uma posição muito passiva, né? E isso a gente vê não só nas relações de consumo, mas no geral. A gente vê politicamente, as pessoas reclamam, mas elas dificilmente se movimentam para sair do sofá e fazer alguma coisa. Elas preferem reclamar sentadas, né? A gente pode assim dizer. Mas existe sim um movimento para talvez haver uma mudança, e é importante que isso ocorra, né? Porque, como a gente sempre costuma dizer, o maior instrumento de modificação da realidade das relações de consumo é o próprio consumidor, e não só no momento de formalizar uma reclamação, mas no momento principalmente de fazer a escolha por consumir naquelas empresas que o respeitam como consumidor, que respeitam os seus direitos, e excluir da sua relação de consumo aquelas empresas que infringem os seus direitos, que violam os direitos do consumidor, que estão sempre ali desrespeitando de forma reiterada aqueles direitos que lhes são assegurados. É um consumo mais consciente, né? Mais racional, vamos dizer Exatamente. assim. Agora, falando sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? O CDC, ele é de 1991, portanto já tem mais de 20 anos. As pessoas estão no dia a dia se lembrando da existência dele e, além disso, conhecem o que seriam os principais artigos ou ainda não? Na verdade, acho que as pessoas talvez elas não liguem a ideia do seu direito necessariamente ao CDC, né? Elas conhecem os seus direitos pelo que escutam falar ser o seu direito, tanto que há muito direito criado, né? Há muita divergência entre realmente o que é o seu direito e o que se diz ser um direito. Então, existe aquilo que é popularmente alarmado como se fosse um direito e muitas vezes não é. Né? Mas exemplo assim que as pessoas às vezes confundem. Por exemplo, elas acreditam que elas sempre têm o direito de trocar um produto quando não lhe agrada, quando não lhe serve. Então, com bastante frequência, elas buscam o PROCON, porque elas ganharam um presente
e não gostaram ou não serviu e foram até a loja se recusou a fazer a troca. E elas não acham aquilo um absurdo, mas como a loja não quer fazer a troca, eu tenho direito à troca. Não, esse direito é um direito popularmente criado. No CDC não existe nenhum artigo que diga que a loja está obrigada a fazer a troca. A troca, pelo CDC, no artigo 18, ela só é obrigatória quando houver um vício, é o que a gente popularmente chama de defeito, né? Então, quando houver um vício no produto e desde que este vício não tenha sido sanado por esse fornecedor num prazo de 30 dias. Então, existe uma condicionante nessa situação. Não é o simples não gostar. Ou há obrigatoriedade quando o consumidor se obriga a fazer. Por quê? Porque aí existe um outro artigo no CDC que diz que a oferta vincula o fornecedor. Então, toda vez que ele oferta uma troca em que ele diz, olha, pode comprar essa peça para presentear alguém? Porque se esse alguém não gostar, eu posso efetuar a troca? Aí sim, eu ofertei, eu me vinculei. Mas nos casos em que isso não ocorre, não há obrigatoriedade. Mas existe, sim, popularmente essa crença. Prometeu, tem de cumprir depois. Aí sim, mas popularmente existe a crença de que não, independentemente disso, então as pessoas não costumam nem questionar no ato da compra, as pessoas acham popularmente que sim, que existe esse direito. Não existe, é um direito criado. Mas ao revés, assim, muitos direitos que as pessoas têm conhecimento, até porque a imprensa exerce seu papel nesse sentido, ela leva a informação para o consumidor de muitos dos seus direitos, né? E nós, como órgãos de defesa do consumidor, nos valemos também desse meio para levar essa informação, porque muitas vezes nós encontramos a dificuldade em levar. E o CDC, muito embora ele tenha já 20 anos, né, a gente tem que trabalhar com a ideia de que a sua linguagem ela não é suficientemente clara para um leigo compreender o seu alcance. Então, o que muitas vezes dificulta a interpretação aí da sociedade. Muito bem, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e na sequência voltamos para falar mais sobre os direitos dos consumidores com a Fernanda Pegoraro do Procon de Bauru. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Bauru SA. Neste segundo bloco, nós recebemos a Fernanda Pegoraro, do Procon, no programa de hoje, falando sobre os direitos dos consumidores. O cliente é o rei, o cliente é o patrão do empresário. Se nem todos os comerciantes pensam assim, pelo menos muitos já despertaram para a necessidade de estreitar os laços com os consumidores. Em outras palavras, fidelizar os clientes. Acompanhe na reportagem. Nesta loja de cosméticos, o valor da compra dos clientes é transformado em pontos. Eles podem ser trocados por produtos de um catálogo elaborado pela própria loja. Para fazer a troca, é preciso acumular no mínimo 100 pontos. Para mim está sendo super vantajoso, né? Que nem todas as lojas têm, né? Se todas fizessem isso daí, acho que seria uma boa, né? Que todo mundo ia querer ter um cartão fidelidade, né? Acaba gastando até um pouquinho mais para acumular os pontos? Ai, gasta, que daí você fica e fala, eu quero aquele outro que está num ponto a mais. E é esse o objetivo dos comerciantes, aumentar as vendas e ficar cada vez mais perto dos clientes. Dentre esse cartão fidelidade, a gente tem um banco de dados com endereço, nome completo, a gente tem telefone para mandar SMS. Neste outro estabelecimento, o cliente fiel também é recompensado. A cada 10 refeições, ele ganha uma. Os clientes corriqueiros, os clientes rotineiros são hoje que já movimentam mais de 50% do nosso empório. Então, valorizar eles foi a primeira postura que nós tivemos enquanto estratégia do comercial do almoço, né? Ao invés de grandes divulgações, de investimento em mídia, realmente a gente preferiu investir nesses clientes. O comerciante ele tem esse interesse de ter clientes, de que as pessoas frequentem ali, e isso acho que acaba sendo mais como um incentivo também para que a pessoa frequente aquele lugar. Então, Fernanda, fidelização de clientes, né, de consumidores, isso ainda é exceção ou você avalia que a maioria dos comerciantes já tem essa estrutura, essa proposta?
ela vem acontecendo de forma bastante crescente, né, pelo que se observa. E é uma estratégia interessante, acho que para ambas as partes, né, mas claro, desde que se observe sempre a transparência que deve permear aí as relações de consumo. Nós vimos inclusive uma consumidora bastante assim empolgada, né, com a premiação que ela pode conseguir, mas como que o consumidor ele pode controlar a sua pontuação? Ele também tem direito de ter essas informações ou apenas a loja? Não, claro. O consumidor ele também sempre deve ser detentor daqueles dados, né? Ele deve ter uma forma de gerir também aqueles pontos, até que para quê? Numa data posterior não haja uma divergência, ou se houver, ele consiga demonstrar a sua razão, né? Ele consiga comprovar os pontos que ele supostamente tem. Então, aquele estabelecimento ele deve fornecer um documento onde se comprove. Então, se o ponto for variável, então por valor, então eu tenho um extratinho, ou se a cada refeição eu tenho uma cartelinha, então eu carimbo aquela cartela, de tal forma que o consumidor ele também esteja sempre documentado, tanto quanto o fornecedor daquele crédito que lhe cabe, né? O que vai evitar então um prejuízo posterior ao consumidor. Se o consumidor quer participar dessa promoção, dessa fidelização de forma que não seja lesada, e cabe a ele também, primeiro, acompanhar e cobrar. Ele pode cobrar então do comerciante ele deve, que tem esse controle. Isso vem assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Toda modalidade então que ocorre com o consumidor, ela deve ter transparência, clareza, de forma que o consumidor tenha o seu direito assegurado realmente, né? Ele consiga demonstrar o seu direito, não rege sobre ele nenhum tipo de dúvida, não se possa questionar de forma E essa consulta de pontuação, nebulosa, Fernanda, né? ela pode ser inclusive online, pode ser um site daquele estabelecimento ou não? Pode. Tem que ser um papel impresso? Não, pode ser. Isso ocorre, por exemplo, se você fizer esses programas de fidelidade de pontuação para voos, por exemplo. Geralmente eles são sistemas online e isso não há problema nenhum. Existem supermercados que há muitos anos já fazem sistema de pontuação, como você tem a rede Pão de Açúcar. Então eles te fornecem o extrato. Se você quiser acompanhar pela internet, você acompanha então a cada compra, ou uma vez por mês na primeira compra, daí eles fornecem o extrato em papel, né? O importante é que o consumidor consiga ter clareza na informação e acesso a essa informação para se documentar. Agora, a loja pode desistir dessa promoção, dessa fidelização a qualquer momento, ou sem prévio aviso, ou não? Não. Primeiro, eu posso então ter isso por prazo determinado, mas então o consumidor deve ter ciência desde o início da contratação de qual que é o prazo em que vai viger essa promoção. Ou, se isso não tiver prazo determinado, eu não posso simplesmente interromper a qualquer momento. Eu devo dar ciência aos consumidores dessa interrupção e com um prazo, até para que aqueles que tenham um ponto acumulado possam usufruir antes do término dessa promoção. Eu não posso simplesmente interromper do dia para a noite e aquele consumidor não fez uso. Foi acumulando para, de repente, ter um benefício um pouco maior, simplesmente perdeu. Não. Fernanda, o PROCON de Bauru divulgou recentemente, a exemplo de muitos municípios brasileiros, os PROCONs também divulgaram, o ranking das empresas com maior número de reclamações que foram procedentes, não é? Queixas que tinham realmente uma fundamentação procedente. Das 5 mais reclamadas, nós vimos que 3 são empresas de telecomunicação. A que você acredita que se deve esse fato de, das 5, 3 serem do setor de tele? A maior queixa aqui é a cobrança de serviço não fornecido, né? Então, existe uma inclusão aí de serviços que não foram solicitados, ou o serviço ele está indisponível muitas vezes para o consumidor e, não obstante, a cobrança ela é existente, né? Agora, o que nós verificamos na prática, que é um problema, né? Que muitas vezes o consumidor ele busca a solução, mas existe uma ineficácia dessas operadoras em solucionar, porque a rigor o que deveria acontecer é, em se constatando esse vício, e há condições de que se faça isso, em que ao menos essas empresas elas conseguissem buscar uma solução, mas nós não temos uma política dessas empresas para isso.
E eu acredito que essa talvez seja um dos maiores erros das empresas, né? Não só a falta da qualidade da prestação do serviço, mas a falta de política com o consumidor, né? Eles não buscam uma solução. Então, o consumidor ele tem que procurar um órgão para que faça sua defesa. E mais que isso, antes de que haja essa abertura de reclamação fundamentada, nós notificamos a empresa para que ela possa solucionar de forma prévia, antes da abertura desse procedimento. E ainda assim, ela não faz. Isso não acontece, né? E no site da Prefeitura de Bauru, que é o www.bauru.sp.gov.br, é possível consultar essas informações do PROCON e saber quais são as 5 empresas com maior número de reclamações do PROCON de Bauru. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo e voltamos em seguida. Até já! Estamos de volta com o programa Bauru SA aqui pela TV Unesp. Na edição de hoje, recebendo a Fernanda Martins Pegoraro do PROCON de Bauru, nós falamos sobre os direitos dos consumidores e o trabalho do PROCON. Um televisor que deveria ser presente no Dia das Mães é comprado, mas chega somente no Dia dos Namorados. Esse é o relato de uma consumidora de Bauru, ouvida nas ruas pelo Bauru SA. Ela quer saber a respeito do prazo de entrega ou então devolução do dinheiro. Vamos ver a questão. Meu filho me deu uma televisão de presente e comprou pela internet. E ele era um presente do Dia das Mães e depois acabou demorando a entrega, só chegou no dia 16 de junho. Então eu queria saber qual é o prazo que a gente tem para reclamar e para pedir a devolução do dinheiro, o reembolso, principalmente porque foi comprado pelo cartão. Eu acho que aí piora um pouco, porque para reembolsar o cartão é muito tempo. Então, Fernanda, compra pela internet e com cartão de crédito. O produto demorou muito para ser entregue. Casos assim, o consumidor pode agilizar de alguma forma esse tipo de situação ou fica difícil? Nós temos aí várias coisas para se pensar. Primeiro, ainda que pela internet, se essa compra foi feita num estabelecimento que ele está dentro do estado de São Paulo, nós temos uma lei estadual que diz que no ato da compra deve ser informado ao consumidor o dia e o turno de entrega. Se isso não foi feito, já há uma infração que pode gerar uma multa para esse fornecedor. Se isso foi feito e foi descumprido, há uma segunda infração, porque aí também pode-se multar esse fornecedor por descumprimento no prazo da entrega. Primeiro, pela não informação, segundo, pela não efetiva entrega. Exatamente. Então, os dois tipos de infração podem ter ocorrido. E é importante que o consumidor leve esse tipo de notícia ao órgão para que a gente possa punir a empresa, tá? Então, isso é uma área. A área realmente fiscalizatória do PROCON. E é importante que a gente tenha conhecimento para que a gente consiga coibir que em outras oportunidades isso volte a ocorrer com essa empresa, porque ela está infringindo uma lei estadual. Em relação ao direito dessa consumidora propriamente dito, né? A consumidora ela pode sim desistir da compra a partir da entrega. Não houve mais, né? Não houve a entrega dentro do que seria interessante, do prazo esperado. Eu comunico à empresa, imediatamente eu não tenho mais interesse no produto e já peço então a imediata restituição do valor no meu cartão. É o valor o mesmo que foi pago, não é em dobro nesse caso, não. Não, porque daí a repetição de débito são nos casos em que há cobrança indevida. Não houve a cobrança indevida. O que ela pode sim pleitear são perdas e danos, tá? Mas as perdas e danos elas não conseguem ser pleiteadas, né, no PROCON. A gente pode pleitear judicialmente a partir da reclamação do PROCON no encaminhamento posterior para o Juizado Especial Cível. Aí sim, se comprovando os danos que foram originados dessa falta de entrega, pode-se então estar sendo indenizado. No momento da compra pela internet, o ideal é que a pessoa imprima, documente passo a passo o que ela está fazendo. Ou ela imprime, ou então ela salva em seu e-mail tudo aquilo que é feito. Né? Ela dá um print screen da tela para salvar aquele passo a passo da compra, ou ela guarda os e-mails que são enviados confirmando a compra.
confirmando o tempo de entrega estimado. E é importante ressaltar isso, que a empresa não basta aquele tempo estimado de entrega, né, que eles põem, entrega em até 5 dias úteis. Não, ali é claro, ela diz que deve ser informado o dia e turno, não apenas o dia, mas o dia e turno da entrega. Com maior exatidão, não é? Exatamente. E o Bauru SA também ouviu um comerciante de Bauru que traz uma dúvida ao PROCON sobre etiqueta de preços. Vamos ver a questão. Nós gostaríamos de saber, o lojista, quando vai pôr os preços nas suas mercadorias na etiqueta, ele geralmente põe 2 preços, o preço a prazo e o preço à vista. Você deve colocar só o preço à vista ou a prazo na etiqueta? Fernanda, então, uma mesma etiqueta com 2 preços diferentes, o preço à vista e o preço a prazo, na mesma etiqueta. Isso é permitido? Vamos por partes. Se o consumidor simplesmente pegar uma etiqueta e eu tiver 2 valores, por exemplo, R$100 e R$112, vamos imaginar assim, eu tenho uma infração, porque eu levo o consumidor a uma confusão, tá? Eu não posso ter 2 preços. O que eu posso sim ter numa mesma etiqueta é a informação R$100 e devo especificar à vista ou R$112 a prazo. Mas nessa mesma etiqueta eu devo informar não só o valor a prazo, mas eu devo informar quantas parcelas, o valor de cada parcela, o total da parcela e os juros praticados. Então a informação tem que ser dada de forma completa. Né? E até nesse tocante é importante a gente explicar que muitas vezes o que se vê em loja, numa etiqueta é à vista, por exemplo, R$90 ou 3 vezes de 30. E o consumidor esquece de colocar o total, o fornecedor esquece de colocar o total. Não, o consumidor não deve ter que fazer conta. Sempre que eu coloco um tem que preço ser explícito. A prazo, eu devo deixar o valor total. E se houver a incidência de juros, eu devo esclarecer qual que é esse percentual de juros praticado. Fernanda, o Senado está estudando algumas reformulações no Código de Defesa do Consumidor. Os sites, por exemplo, nós já até falamos um pouco sobre isso, eles deverão ser obrigados a informar no local de destaque o endereço físico e o eletrônico. O físico acho que facilita também na localização posterior, né? E também informar os tributos e custo de frete. Esses detalhes sobre frete, por exemplo, geram muita reclamação? Não, porque antes de encerrar a compra, geralmente já vem discriminado para o consumidor qual que é o valor do frete, né? E aí ele tem a opção de concluir ou não a compra. O que a gente verifica que muitas vezes o consumidor questiona no PROCON, que não é muito claro, são as compras de passagens aéreas. Porque o consumidor ele vê um valor de passagem aérea e aí na hora de fechar o pacote vem assim, taxas de emissão. E aí o consumidor, são outros casos, né, em que ele não sabe identificar qual que é a taxa, o valor de taxa de embarque, o valor da taxa de prestação daquele serviço pelo site. Isso são coisas que não vêm muito elucidadas. O consumidor sabe a taxa de embarque, sabe que aquele valor não coincide com a taxa de embarque, então tem algum outro valor embutido. Então esses casos sim geram um pouco de confusão em alguns casos. Os consumidores buscam o nosso órgão para ter esclarecidos. Mas os casos de frete não, porque ao final da compra geralmente ele já vem separada a informação. Fernanda, para a gente encerrar, eu queria que você nos informasse aqui, no caso de Bauru, o PROCON fica dentro do Poupa Tempo, na Nações Unidas com a Rua Inconfidência, o horário e dia de atendimento do PROCON. O PROCON ele funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, e ao sábado, das 8 à 1. Nós estamos ali no posto Poupa Tempo, que fica na Avenida Nações Unidas 444. Para as pessoas que devem ter essa curiosidade, o PROCON também registra reclamações por telefone e por e-mail ou não, só pessoalmente? Não, o atendimento ele só é presencial. O que nós recebemos por e-mail são denúncias para fiscalização. Então, sempre que o consumidor constatar alguma irregularidade, né, seja em relação à precificação ou qualquer outra prática infrativa, ele pode sim denunciar, aí por e-mail ou por fax. Né? O e-mail é procon@bauru.sp.gov.br e o fax é 3366-6051. Fernanda Martins Pegoraro, muito obrigado pela sua presença aqui no Bauru SA. Tomara que volte outras vezes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. O Bauru SA termina agora e você é convidado a nos acompanhar. E também a programação da TV Unesp no canal 45 analógico ou no 46 digital. É sinal aberto.
Em nosso site você encontra mais informações desta e de outras edições. É o www.tv.nesp.br. Economia e Sociedade você vê aqui no Bauru SA. Até a próxima!